verdade. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino, meu Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 37 minutos. Bom dia, uma excelente sexta-feira para você que segue na programação da Bandeirantes Campinas. É bom ter você na nossa companhia e juntos vamos até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Batista
traz as principais informações do esporte, repercutindo a derrota de ontem da Ponte Preta, mais uma pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 2-0 para o Fortaleza. Resultado que não surpreende ninguém, resultado que, se a Ponte tivesse bem, já seria tratado como normal, mas que, na situação que a Macaca se encontra, a urgência bate a porta para que a Ponte Preta some pontos em partidas improváveis, o que não aconteceu ontem. Mais uma vez, Ponte Preta permanece na penúltima colocação, 8 pontos em 16 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 12 derrotas, saldo de menos 21. Campanha ridícula da Ponte Preta, mas pior do que a campanha é o que acontece nos bastidores do clube. Macaca que volta a campo quarta-feira, às 8 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, contra o Criciúma, 4º colocado, contando com o torcedor para tentar o milagre da manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro. E na Série C tem a preparação do Guarani para a partida no próximo sábado, amanhã, às 8h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola rola para Guarani e Floresta. Bugre, que lidera o Campeonato Brasileiro da Série C, vai enfrentar o 8º colocado. Jogo para somar 3 pontos, para abrir vantagem de quem está fora do G8 e assim caminhar a passos largos para a próxima fase sem sustos e garantir antecipadamente a sua vaga na sequência da Série C, rumo à Série B, ao caminho do Guarani nesta temporada 2026. Manhã Bandeirantes, que você acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que está conosco nesta manhã pelo aplicativo Band Play, no portal bandmulti.com.br e também para quem nos acompanha já com imagens direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui em Campinas, em youtube.com/Bandeirantes Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica e com a coordenação técnica do Gil Kleber. Vamos começar essa edição trazendo informações sobre o trânsito e alguns pontos que o motorista deve ficar atento nesta manhã. Uma ocorrência agora para você que segue em direção à cidade de Piracicaba. Um bloqueio total nesse momento em Santa Maria da Serra, da SP-304, a rodovia Luiz de Queiroz, no quilômetro 233. Segundo o Centro de Controle Multimodal da ATESP, o motorista de um caminhão Scania informou que o sistema de GPS direcionou o veículo para um trajeto incorreto. Quando ele tentou subir uma via, o veículo não teve potência suficiente. Parou sobre a faixa de rolamento e permanece imobilizado neste momento até a conclusão da retirada. Interdição total a cerca de 30 minutos no trecho da SP-304 que passa por Santa Maria da Serra. Não há previsão ainda de liberação da pista. Então, muita atenção a você, motorista, que tem como destino a cidade de Piracicaba. Se você for pela rodovia Anhanguera, a cidade de Araras também tem uma ocorrência neste momento na rodovia Anhanguera, 330 é o número da SP, quilômetro 176. Ocorrência sendo atendida agora. Um veículo que também é um caminhão, também Scania, seguia sentido norte da faixa, ou seja, sentido interior, na faixa 2, quando um carro, uma picape Montana, por uma causa ainda ignorada, acertou a traseira desse caminhão. Depois do acidente, os veículos ficaram sobre a faixa 2 de rolamento e ali permanecem agora. É um trecho que tem 2 faixas apenas. Lentidão do quilômetro 172 ao quilômetro 176. No 176, onde aconteceu o acidente, já começa o motorista a diminuir a velocidade no quilômetro 172. Se esse for o seu caminho, priorize a viagem pela rodovia dos Bandeirantes. Rodovia Anhanguera, neste momento, bloqueio parcial de uma das faixas no trecho que passa por Araras. A rodovia dos Bandeirantes também tem a sua ocorrência desta manhã de sexta-feira. Só que essa já terminando o atendimento. Veículo que trafegava na faixa 2 de rolamento da pista sentido interior. Ele perdeu o controle da direção e parou bruscamente sobre a faixa 1 e
bateu em um caminhão carregado com 49 toneladas de soja. O veículo tombou no canteiro central. Permanece no local até o momento. A Polícia Militar Rodoviária autorizou o transbordo ainda ontem, quando o acidente foi registrado, mas neste momento, a empresa responsável pela carga está fazendo o transbordo no canteiro central. Passou a madrugada toda, a concessionária esperou o horário de pico. O acidente foi por volta de 5 horas da tarde, não há registro de vítimas. O único veículo que teve alguém que precisou de atendimento saiu somente com escoriações pelo corpo. E esse caminhão tombado tende a fechar parte da rodovia dos Bandeirantes, rodovia dos Bandeirantes, no trecho que passa por Jundiaí, quilômetro 50, pista sentido interior. Uma sexta-feira agitada nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Que mais? Estou vendo aqui outras ocorrências. Na manhãzinha de hoje foi registrada uma situação de animal na pista, num trecho aqui de Campinas, que é a Adalberto Panzan, que faz a ligação da Anhanguera com a Bandeirantes. Deixa eu ver o que a TESP conta a respeito disso. Presença de vários bois que estavam, olha só, escaparam de alguma propriedade rural às margens da rodovia Anhanguera, foram para Adalberto Panzan e aí precisou interromper o trânsito para a retirada desses animais e a preservação da segurança viária. Isso foi por volta de 4h15 da madrugada, mas eles foram já tocados de volta, tocaram a boiada de volta para a propriedade rural e nesse momento trânsito flui naturalmente pela rodovia Adalberto Panzan. Nas demais rodovias aqui também da nossa região, teve um acidente grave que aconteceu em Amparo e que 11 pessoas ficaram feridas ontem à tarde na rodovia Prefeito Aziz Lian, ASP 107. O ônibus que transportava 18 trabalhadores rurais saindo de Conchal terminou com 2 pessoas feridas gravemente e 9 com ferimentos considerados leves. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, por volta de 3h30 da tarde ontem, no quilômetro 7, foi que esse acidente aconteceu, com 3 viaturas atendendo a pelo menos 8 vítimas naquele momento e o Corpo de Bombeiros também fazendo o trabalho de socorro. As vítimas consideradas mais graves foram encaminhadas à Santa Casa de Amparo. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem, uma faixa de rolamento teve que ser interditada depois do acidente e o tráfego ficou no sistema pare e siga. Neste momento, se Amparo é seu destino, sua rota, se você vai para a Serra Negra, para outros trechos, não há interdição, já houve a liberação da pista ontem à noite mesmo para o atendimento e a nossa torcida pela recuperação de todos os envolvidos nessa colisão. Aqui em Campinas, um motociclista de 24 anos morreu ontem à noite depois de bater na traseira de um caminhão-pipa. Isso aconteceu na Avenida Júlio Prestes. O caminhão estava na faixa da esquerda, regando as plantas do canteiro central, ou seja, trabalhando, realizando um atendimento solicitado para regar as plantas ali do meio da avenida, quando o motociclista, que já teve a identificação confirmada pela polícia, o jovem Gabriel Loureiro, de apenas 24 anos, trafegava também no mesmo sentido em direção à Avenida Nossa Senhora de Fátima. Não percebeu o caminhão, não teve tempo de desviar, acabou atingindo a traseira desse veículo. Ele trabalhava numa oficina durante o dia e à noite complementava a renda fazendo entregas com a motocicleta. Estava em serviço, prestando atendimento às plataformas de entrega de comida, quando acabou sofrendo esse acidente. A equipe da empresa terceirizada pelo caminhão-pipa não quis comentar o assunto e, em depoimento à polícia, um funcionário afirmou que o trecho estava sinalizado. Isso é importantíssimo para a investigação. Diz que tinha uma sinalização anterior e o motociclista se aproximou, segundo esse relato da testemunha, em alta velocidade e aparentemente mexendo no celular. A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia e o laudo vai ajudar a Polícia Civil nas investigações, assim como também possíveis câmeras de monitoramento instaladas naquela região. Em nota, a Secretaria de Serviços Públicos informou que a Prefeitura de Campinas notificou a prestadora de serviço para dar esclarecimentos. A Prefeitura destacou ainda que o uso de sinalizadores é uma obrigação, faz parte do protocolo e vai acompanhar a investigação para saber se de fato o local estava devidamente sinalizado.
10 horas da manhã, 48 minutos. Você acha que acabou? Acabou nada. Teve também uma outra ocorrência em Jundiaí, que o caminhão carregado com bananas tombou nesta madrugada na Avenida Gilberto Simonetti, sentido Jardim do Lago. Segundo a prefeitura, o motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Vicente, mas o estado de saúde dele não foi informado respeito à Lei Geral de Proteção de Dados a pedido da família. A empresa que é responsável pelo transporte da banana, com o apoio de agentes de trânsito, foi quem realizou a operação para destombar o caminhão. Isso provocou uma interdição total na via e depois foram iniciados o transbordo da carga, a remoção do veículo e o serviço de limpeza da pista. Isso ainda continua na manhã desta sexta-feira. A Avenida Geraldo Simonetti permanece com uma faixa interditada no sentido Jardim do Lago e você de Jundiaí evite o trecho para não ficar preso no trânsito. Tem muita banana espalhada ainda pelo chão. Tem trabalho também, claro, para não deixar que parte da carga que ainda se salvou seja saqueada. Ocorrências como essa exigem também uma atenção por parte da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Às 10h49, vamos saber as condições de tempo e temperatura numa sexta-feira em que os termômetros do CEPAGRE da Unicamp até aqui marcam 23 graus. A máxima não subiu muito em relação a isso não, 23,3. A mínima foi de 14 graus no comecinho da manhã desta sexta, 3 de julho de 2026. Ontem Campinas ficou com uma relativa amplitude térmica, 14 de mínima, 27 de máxima. O vento mais forte ontem foi de 12 km por hora, ali meio-dia 10 mais ou menos, e hoje o vento mais forte foi de 5 km por hora. Agora um ventico de 2,5 km com a umidade relativa do ar em 66%. Vamos saber as condições de tempo e temperatura ao longo desta sexta-feira e já projetando o final de semana. A Nath Luquez é quem conta para você. Bom dia, Nath. Bom dia para você, Heitor. Ótima sexta-feira para você, ouvinte. Nesse final de semana, as temperaturas voltam a cair, marcando assim o início da primeira frente fria do inverno. Apesar de favorecer a ocorrência de chuvas em áreas mais litorâneas, aqui no interior teremos somente queda nas temperaturas. Porém, o episódio não deve configurar uma onda de frio. Ventos moderados a fortes, com velocidades aí médias em torno de 25 a 30 km por hora e rajadas de ventos ocasionais, é o que deve transportar aí um ar mais frio, resultando em queda acentuada nas temperaturas. A máxima esperada para sábado é de 24 graus e a mínima de 15 graus. No domingo, o céu deve voltar a apresentar mais momentos de sol, mas a tendência de diminuição da temperatura deve se manter. Domingo, dia de jogo, então não chove, a máxima se mantém baixa em 22 graus e a mínima 13 graus. Finalzão de semana, então, marcado por madrugadas e amanheceres gelados e tardes com temperaturas mais amenas. Ainda hoje falamos mais sobre Brasil e Noruega. Para você que vai assistir na Arena do Torcedor, tem espaço com food truck, com música ao vivo e uma operação especial de trânsito para o final de semana no entorno da Praça Arautos da Paz. Vamos falar também da preparação da seleção brasileira, porque tem novidade no time. Lucas Paquetá está fora, Ryan não treinou, mas segundo a comissão técnica e segundo o departamento médico, algo já planejado por conta da carga, do ritmo de jogos até aqui. E quero saber seu palpite também. Quanto é que vai ser Brasil e Noruega? Manda pra gente 19 ao DDD 97102 1493. Antes, vamos girar nosso time de reportagens para contar o que acontece de importante no nosso interior paulista, começando com o repórter Guilherme Selegato, que vai contar sobre a prisão de membros do chamado Tribunal do Crime. E essa é uma ocorrência que vale a pena prestar atenção, porque tem muita gente que às vezes romantiza o que os criminosos fazem sobre esse tal do Tribunal do Crime, em que algo que acontece num bairro, numa comunidade, ou que não é bem quisto pela facção criminosa que age dentro e fora dos presídios, é analisado pelos próprios bandidos, que são os promotores, os advogados de defesa, de acusação, os juízes e os executores da pena ao mesmo tempo. E existe, sim, um discurso que romantiza, mas eles pegaram o cara que fez isso. Eles fizeram isso porque a justiça é muito lenta, é o único jeito de resolver. É mesmo. A Polícia Civil descobriu uma história ligada ao Tribunal do Crime. E você vai entender
que na hora em que os policiais resgataram a pessoa que estava sendo julgada, que já estava sendo agredida, aquilo que os bandidos disseram ser o motivo para estarem reunidos não se provou na hora dos exames médicos. O Guilherme Selegato conversou com a doutora Juliana Ritt e você vai entender a acusação desse homem que estava sendo agredido, as respostas por parte do que a polícia investigou e a prisão de quem pode ter feito outras vítimas também na base da justiça pelas próprias mãos de quem faz parte do crime organizado. As incoerências da vida real na reportagem do Guilherme Selegato. As abordagens foram registradas pelas câmeras corporais dos investigadores. Os alvos estavam em casa, na periferia de Piracicaba. Todos integrantes do PCC, facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Segundo a polícia, os investigados teriam participado de um tribunal do crime que ocorreu na cidade no mês passado. Trata-se de uma tentativa de homicídio. Na época, 3 pessoas ficaram sob poder da facção criminosa e foram agredidas de forma brutal. Essas pessoas, elas participaram da agressão, que foi a forma como foi feita a tentativa de homicídio com relação às vítimas. Essas agressões foram feitas com pauladas, com chutes, com pedradas, todas na cabeça das 3 vítimas que não vieram a óbito e acabaram socorridas. 2 vítimas ficaram na UTI e uma chegou a ficar entubada. Todas passaram por cirurgia no rosto e agora seguem se recuperando. De acordo com as investigações, a motivação do crime teria sido um suposto abuso sexual contra uma criança de 1 ano e 7 meses. Para a facção criminosa, essas pessoas que foram agredidas teriam participado do abuso. Eu mesma participei do exame que a criança foi submetida e isso não aconteceu. Então, essa acusação feita, né, pela facção criminosa realmente não procede. Outras pessoas também participaram da tentativa de homicídio e agora as investigações continuam para chegar a todos os envolvidos. Às 10 horas da manhã e 55 minutos, o nosso Manhã Bandeirantes vai para um primeiro rápido intervalo. Na volta, Campinas se lança como um polo produtor de vinhos. É uma novidade aqui para a economia da cidade, que movimenta também as áreas rurais mais afastadas do centro de Campinas e que pode também ser um estímulo para o turismo aqui da região metropolitana. Nós vamos trazer também na volta do intervalo, ainda hoje, a agenda dos candidatos à presidência da República nas últimas horas, o debate que continua por dentro do PL, o Partido Liberal, sobre as rusgas entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, e tem a sua participação pelo nosso WhatsApp 19971021493. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Se você está em busca de planos para o final de semana, se liga nessa dica. A Pedreira do Chapadão recebe em Campinas, neste sábado e domingo, uma programação especial que une empreendedorismo, gastronomia, cultura e muita diversão. O local recebe uma feira de mulheres empreendedoras, reunindo expositoras de diversos segmentos, como artesanato, moda, acessórios, decoração, beleza e gastronomia. O evento acontece no sábado das 10 da manhã às 6 da tarde e no domingo das 9 às 2 da tarde. Além da feira, o público poderá aproveitar uma animada festa julina, com comidas típicas, música, danças e atrações para toda a família. O evento tem entrada gratuita para incentivar o comércio local, valorizar o trabalho das mulheres empreendedoras e oferecer uma opção de lazer para os moradores da região. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Seus posts não têm engajamento e suas redes sociais não geram resultados? Vem aí, Band Talks, do like ao lucro, edição gastronomia. Um evento gratuito para aprender como transformar conteúdo em resultados e conhecer cases de sucesso da nossa região. Dia 8 de julho, às 8 da manhã, no Centro de Convivência Cultural de Campinas. Garanta sua inscrição gratuita pelo simpla.com.br. Band Talks, do like ao lucro, edição gastronomia. Vem aprender com quem gera resultado. Apoio Prefeitura Municipal de Campinas. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 10 horas 59 minutos, 10h59. Quem tem um cão ou um gato e deseja cuidar da saúde do seu animal, ainda dá tempo de maneira gratuita, participar do mutirão de castração e microchipagem oferecido pela Prefeitura, com inscrições que seguem abertas, com vagas para atendimento a ser realizado dos dias 15 ao 19, entre 15 e 19 de julho, na Vila Boa Vista. Nessa edição, as cirurgias vão ser realizadas de quarta-feira a domingo, ampliando opções de agendamento e tentando trazer mais gente ao longo da semana também para esse castramóvel. Vão ser disponibilizadas 1.500 vagas para cães e gatos de tutores que morem em Campinas, em qualquer região da cidade, não necessariamente da Vila Boa Vista, apenas do bairro onde a carreta estará. E onde que ela fica, Heitor? Na sede em frente ali, a sede do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, que fica na rua Atibaia de Sá, sem número. A Prefeitura diz que o agendamento é simples, dá para ser feito pela internet. Então vamos lá. Primeiro passo, cadastrar o animal no Sistema Nacional de Cadastro de Animais Domésticos, o Simpatinhas. Depois, acessar o portal CastraPet e escolher a data e o horário disponíveis para o atendimento. Podem participar cães e gatos com idades entre 6 meses e 8 anos. E não há limite de animais por tutor. Se você tiver 2 cachorros, 3 gatos, você pode levar todos de uma vez só. Ficou confuso? Um pouquinho? Então vamos para um número de telefone que pode ajudar você a tirar dúvidas. Se você quiser, no site da Prefeitura tem as informações e o passo a passo. campinas.sp.gov.br. Mas se você quiser tirar dúvida, marcar pelo WhatsApp, entender um pouco mais sobre como fazer esse cadastro também, que não é todo mundo que está habituado ao Sistema Nacional de Cadastro de Animais Domésticos. O que eu preciso fazer para o meu cão, para o meu gato estar lá? Anote o número do WhatsApp que foi disponibilizado especificamente para o castramóvel. 19 é o DDD 99284 6219. 99284 6219. Esse o contato para você participar do mutirão de castração e microchipagem de cães e gatos, oferecido gratuitamente pela Prefeitura esse serviço. 11h02 e aqui em Campinas um novo tipo de atividade que não é exatamente a cara de Campinas, pode daqui para frente, por que não ganhar uma nova força? Eu estou falando da produção de vinhos. É um trabalho vitivinícola. Olha que bacana, que coloca Campinas também na expectativa de atrair turistas
agora no seu aniversário de 252 anos. O prefeito Dário Saad assinou um decreto que oficializa o Polo Vitivinícola, numa cerimônia realizada em uma vinícola, a Vinícola Terralha, que fica no distrito de Joaquim Egídio. A iniciativa busca transformar a cidade numa referência no setor, organizando e dando visibilidade a uma produção que une tradição rural, inovação tecnológica. Nessa fase inicial, o Polo Vitivinícola é composto por 4 produtores da região: Terralha, Altos de Souzas, Walachai, desculpa se a pronúncia não for essa, que o especialista em vinhos aqui no Grupo Bandeirantes é o Carlos Henrique, está de férias nessa semana, e Sacramentos Vinifé. Também, se não for essa pronúncia, me desculpe. O objetivo é fortalecer esses produtores e atrair novos investimentos, aumentando a competitividade, estimulando a geração de emprego e renda em toda a cadeia produtiva da uva e do vinho. A repórter Lucimere Ramalho acompanhou o lançamento, a assinatura dessa nova lei, desse novo polo que Campinas ganha, conversou com o prefeito Dário Saad, com a secretária Adriana Flose, e a gente traz as informações a partir de agora. A assinatura do decreto foi feita em uma das 4 vinícolas que fazem parte do Polo Vitivinícola de Campinas. Com a mudança, a fazenda de 1886, que sempre se dedicou à produção de café, agora está recheada de parreiras. E toda essa uva para a produção dos vinhos tinto, rosé e branco já está quase pronta para ser colhida. Na próxima semana, ela sai daqui e vai direto para a vinícola. O espaço para a produção também já está quase pronto, com todo o maquinário necessário para este processo. São vários tanques de fermentação e esses, onde o vinho pode passar até 2 anos descansando. O objetivo é produzir 18 mil litros da bebida nesta safra, um total de 24 mil garrafas. Muitas delas já vão ser utilizadas nas visitações do polo, que devem começar no início do ano que vem e que vai fortalecer o setor do distrito. Ajuda muito a gente a trazer essa visibilidade, a trazer o turista aqui para a região de Joaquim Egídio, para a região de Souzas, que já é conhecido como um polo gastronômico e que hoje também está sendo reconhecida pelo vinho. Então isso ajuda a trazer o turista, o investimento, o consumidor. Isso é muito importante para a gente hoje. A implantação do Polo Vitivinícola de Campinas acontece 1 ano e meio depois do início das conversas entre os produtores e a prefeitura. Isso porque foi preciso fazer algumas mudanças no plano de manejo da APA, a área de proteção ambiental, para a implantação do projeto. A prefeitura discutiu com todos os técnicos, com a Secretaria do Clima e apresentou uma proposta construída com os produtores ao CONGEAPA, a mudança do manejo da APA para propiciar, para permitir o plantio adequado de uvas e também a vinificação. A expectativa é de receber cerca de 300 visitantes por fim de semana e assim promover o turismo rural e movimentar a economia da cidade. Gera emprego, gera renda, né, gera negócios, gera aqui um boom, né, que também acaba repercutindo nos restaurantes, acaba repercutindo em tudo que a gente já tem aqui nessa região, né? Porque a gente já tem outros produtores importantes também nas áreas artesanais e além da gastronomia. 11h06. Ontem, Campinas recebeu o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad. Figura nacional, nome que já foi também lançado como candidato à presidência da República, e ele participou na Universidade Estadual de Campinas de um evento que é uma aula magna na Unicamp. Entre os assuntos abordados pelo pré-candidato ao governo do estado, estava a crítica à proposta de emenda à Constituição Estadual que reduz o orçamento de universidades e da educação no estado de São Paulo, permitindo que o valor seja destinado para a área da saúde. Esse foi um dos temas colocados e um termômetro de que vai ser também assunto nos debates, nas campanhas eleitorais, na propaganda eleitoral como um todo. Na sequência, o pré-candidato apontou insegurança quanto ao decreto que garante um repasse mínimo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, à Universidade de São Paulo, à Universidade Estadual de Campinas, Unicamp,
e a Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Por fim, o ex-ministro da Fazenda, e que já foi ministro da Educação também, propôs que o repasse para universidades estaduais seja feito com base na receita tributária líquida, que além do ICMS, engloba o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e outras taxas. Fernando Haddad, nesse evento da Unicamp, nessa aula magna, também afirmou que está ocorrendo a milicialização da segurança pública do estado de São Paulo, porque o governo não estaria dando conta de garantir a segurança da população. E diz que o campo progressista precisa ensinar a direita a fazer segurança pública. Esse foi o resumo do evento a partir da aula magna. Mas não foi isso que repercutiu do evento ontem na Universidade Estadual de Campinas. A aula magna foi marcada por uma confusão e uma briga entre pessoas que participavam do evento e integrantes do MBL, inclusive pré-candidatos pelo Partido Missão, fundado pelo MBL, que estiveram aqui, inclusive, recentemente, um grupo que está sempre presente na Unicamp, fazendo vídeos, provocado, ferido. O ex-ministro e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, chegou a dizer no microfone, em sua maioria apoiadores, que não estava entendendo o que é que foi dito por um dos manifestantes do MBL, que foi até lá gravando tudo, publicando, fazendo live, fazendo provocações aos frequentadores desse evento, desse espaço, entendendo que ali estava acontecendo uma ação de campanha e não necessariamente uma discussão sobre a educação. Tem um vídeo circulando, inclusive, de um dos integrantes do MBL levando uma rasteira ali enquanto pediu para apanhar, apanhou e tá tudo errado nessa história. Mas antes de eu trazer a opinião, deixa eu trazer o mais importante, que é a nota oficial da Unicamp, que divulgou nesta sexta-feira um texto dizendo que condena os atos de violência e tumulto durante a aula magna de Fernando Haddad. O evento foi interrompido nessa briga provocada pelos integrantes do MBL, que foram retirados ao local por seguranças. Mas teve, sim, cena de tudo que você possa imaginar. Soco, rasteira, empurrão, ofensa, palavrão. Gente do deixa disso. Muita gente que estava na Unicamp para acompanhar, dizendo é isso que eles querem, não agride porque é exatamente o que eles estão procurando. Gente falando, você tem que expulsar na pancada mesmo, porque não tem outra forma. E estava lotado o Teatro de Arena. Segundo o MBL, também publicou tudo isso nas redes sociais, o protesto era contra uma suposta campanha eleitoral antecipada. E os integrantes alegando que foram ali agredidos por participantes do evento. A Polícia Militar foi acionada para averiguar a confusão, mas, segundo a corporação, não houve necessidade de intervenção, porque quando os policiais chegaram, a situação foi prontamente controlada pelos organizadores. O ministro Fernando Haddad não se posicionou. Deixa eu ler a nota na íntegra da Unicamp, porque é importante a gente saber a posição como um todo da Universidade Estadual de Campinas. A reitoria da Unicamp condena veementemente os atos de violência e tumulto registrados no transcurso da aula magna realizada na noite de 2 de julho no Teatro de Arena da Universidade. A interrupção por meio de agressões de uma atividade acadêmica aberta à comunidade é inaceitável e contraria os princípios mais fundamentais da instituição. A Unicamp reafirma seu compromisso histórico com a liberdade de expressão, o pluralismo de ideias e o debate qualificado, valores essenciais de qualquer universidade pública e da própria democracia. Divergências políticas e ideológicas são bem-vindas e devem ser expressas dentro do respeito mútuo e das regras do debate acadêmico, jamais por meio de violência ou intimidação. A reitoria informa que apura os fatos ocorridos e adotará medidas cabíveis em conjunto com as instâncias internas competentes. A universidade permanecerá um espaço livre, seguro e plural para a construção do conhecimento e o exercício da cidadania. Vamos dar uma olhada um pouco mais de fora, aquele olhar, dar 2 passos para trás para olhar o todo de uma cena como essa. Primeiro que existe um clichê de que a Unicamp é formada por estudantes de esquerda com uma doutrina ideológica.
A Unicamp tem grupos evangélicos, tem grupos de movimentos conservadores, tem um pouco de tudo. Mas é óbvio que o que mais chama atenção é uma maioria, sim, que tem um pensamento ligado à esquerda, que tem uma militância dentro da Unicamp. E você vê o principal partido de esquerda do Brasil, o Partido dos Trabalhadores, se aproximar cada vez mais da Unicamp, principalmente com a ala considerada intelectual do PT. O PT tem dois PTs. Tem o PT intelectual, que gosta desse diálogo com a Unicamp, que ouve as pautas muitas vezes formuladas por estudantes de classe média, que não vivem a realidade do trabalhador brasileiro, que passam boa parte da vida sustentados pela família, que não é diferente da realidade dos integrantes do MBL que vão lá confrontá-los. Então, em geral, é uma briga de classe média, de esquerdista com direita. E aí você tem um partido como Missão, criado pelo MBL, que endossa essa posição de confronto, de conflito, de ir até o local para expor. Então esse é um ponto que, às vezes a gente olha para a Unicamp, pensa que a Unicamp é um campus completo de vermelho do PSOL do PT. Não é. Talvez seja o polo mais barulhento da Universidade Estadual de Campinas. Mas que não representa a esquerda como um todo e que não representa a Unicamp como um todo. O segundo ponto é por que a Universidade Estadual de Campinas aceita trazer um declarado pré-candidato em julho, na eleição que vai ser em outubro. É muito difícil dizer que isso não é um ato de pré-campanha. Mas se o MBL entende que isso vai contra as leis eleitorais e que o evento é aberto ao público, o que é que você espera de políticos maduros, que tratem a política não como um corte de rede social, como uma brincadeira de adolescente? Você vai lá na Unicamp, você deixa uma câmera ligada, você grava todo o evento, volta para casa, assiste, corta as partes que você entende que infringem a lei eleitoral, apresenta esse vídeo para a Justiça Eleitoral e tenta, pelos meios legais, algum tipo de punição ao candidato, à campanha do PT e, eventualmente, à Unicamp que permitiu aquilo. É isso que você espera. Agora, tinha acabado de começar a aula magna. Fernando Haddad tinha começado o seu discurso e aí vem a gritaria dos membros do MBL, todos gravando, todos preparando seus cortes, todos se colocando dentro da sua bolha como o herói, como aquele que tem coragem de falar, de enfrentar, de colocar o dedo na cara, como eles têm feito na Assembleia Legislativa, como eles têm feito na USP, como eles têm feito em tantos outros lugares. Mas quem é que financia isso? Porque uma pessoa sair de Campinas para ir terça, quarta, quinta na Assembleia Legislativa, desgaste, transporte, alimentação, tudo isso alguém está bancando. Bancando para quê? Para levar uma mensagem política ou para tumultuar um ambiente político? O que a gente está cobrando não é que a gente baixe a temperatura, que a gente volte a discutir Brasil e não a briga que virou Fla-Flu, virou Derby, virou Corinthians e Palmeiras. É assim que se incentiva o estudo, o pensamento. Então, acho que a Unicamp tem que esclarecer por que da escolha de alguém que estará na urna, e o MBL tem que fazer o meia-culpa de que o tipo de política que eles fazem coloca mais lenha na fogueira, mais gasolina no fogo, num país que já está tenso. Isso não é à toa, isso é sistemático, isso é intencional. Assim como a gente viu candidatos como, por exemplo, o Pablo Marçal, que é aquele que ele cutuca, ele provoca, ele vai, ele intimida. Aí quando ele é o alvo, aí ele faz um vídeo dentro de uma ambulância. Ai, meu Deus, fui agredido. Então, é o famoso buscou o contato e o contato veio. Até quando a gente vai ter esse tipo de política? A eleição de 2026 já entendemos que vai ser assim. Mas vai esticar isso para a eleição municipal de 2028, para a próxima eleição de 2030. Essa é a nova cara da política brasileira? É assim que a gente quer? Se há alguma irregularidade, crie provas. Apresente à Justiça Eleitoral, apresente ao Ministério Público.
Leve para as autoridades competentes. Tem tempo, a eleição não é domingo agora. Tem tempo, nem começou a campanha para mostrar que eventualmente houve algum crime eleitoral, alguma campanha antecipada. Mas ir lá, tumultuar, fazer vídeo, tomar o rapa que tomou, sair como vítima dentro da própria bolha, sendo que foi provocar. É isso, vai ser assim. A gente vai achar isso tudo normal. Porque de like tá explodindo. Compartilhamento tá bombando. E do mesmo jeito, a esquerda também romantizar a violência também não é o caminho. Então, infelizmente, nós estamos indo para mais uma campanha com falta de maturidade. Parece que a gente está tendo um processo de eleição de representante de classe no ensino médio, no ginásio. Parece que a gente está tendo uma disputa de quem é o adolescente que vai ser o campeão do baile. Não quem vai nos representar em Brasília como deputado, como senador, na Assembleia Legislativa como deputado estadual. Muita maturidade também para o eleitor, para, enfim, pedir demais. Mas para a gente entender qual é a proposta política. Se você é contra o que está acontecendo lá, mostre uma proposta melhor. Isso vale para a oposição ao governador Tarcísio, isso vale para a oposição ao presidente Lula. Não concorda com as decisões, com a política, com os caminhos econômicos, mostra que você tem algo melhor para apresentar, mas não pelo corte, não pela edição do vídeo com trilha, não, com ideia, com argumento. 11h19, um rápido intervalo. Na volta a gente segue com os destaques do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11h da manhã, 20 minutos, 11h20. A advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, encaminhou diretamente ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O banco não existe mais, mas ele ainda é uma figura pública. A minuta do contrato de 129 milhões de reais que assinou com o Banco Master. A informação foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo, confirmada pelo jornalismo do Grupo Bandeirantes, que vai trazer o áudio e as explicações de todos os lados na reportagem preparada pelo Pedro Teixeira, que você acompanha comigo a partir de agora. A mensagem, segundo a PF, foi enviada em 17 de janeiro de 2024. Viviane Barsi escreve: "Bom dia, segue a minuta do contrato. Abraço." Na sequência, anexou o documento. Daniel Vorcaro responde 5 dias depois, questionando como deveria assinar o contrato. O diálogo interceptado pela PF foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. O acordo entre o escritório da família de Alexandre de Moraes e o Banco Master previa a atuação em casos envolvendo o Banco Central, a Receita Federal, o Congresso e o Judiciário. Seriam pagos mais de 129 milhões de reais em 3 anos. Em nota, o escritório informou que fez 94 reuniões com o Master e que não existem irregularidades. Outra descoberta da Polícia Federal revela como o grupo mais próximo de Vorcaro atuava na intimidação de desafetos e de quem pudesse ser uma pedra no sapato dos interesses deles. Investigadores encontraram uma conversa entre o banqueiro e um aliado para monitorar uma jornalista. O alvo foi Malu Gaspar, do jornal O Globo. Os diálogos revelados pelo site Fatos Online, confirmados pela Band, mostram Vorcaro irritado com reportagens sobre suspeitas de fraudes no banco
e dando ordens ao publicitário Tiago Miranda. Em uma das mensagens, Vorcário escreve: "Vamos ter que pegar algo dessa mulher no pessoal." Miranda responde: "Vou revirar a vida dela. Alguma coisa vamos achar." Dias depois, voltando a falar sobre a jornalista, o publicitário sugeriu: "Eu preciso arrumar uma forma de calar essa mulher. Ela é intragável." Vorcário disse: "Precisamos." Segundo a investigação, a equipe levantou dados bancários e judiciais da jornalista e não encontrou nada. Às 11h23, falando sobre política nacional, o Caian Messina traz a agenda dos candidatos à presidência da República nas últimas horas e a discussão dentro do PL de como tentar acalmar o ânimo dentro da família Bolsonaro. Caian. Flávio Bolsonaro passou o dia em agenda fechada, em contato com conselheiros políticos e integrantes do comando do PL para decidir os próximos passos na campanha, depois da crise com Michele Bolsonaro. A cúpula do PL afirma que é preciso virar a página. A intenção nos próximos dias é apresentar propostas, aumentar os ataques a Lula para unir a militância e reforçar os contatos com os Estados Unidos. O senador mandou ontem uma carta ao governo americano pedindo que o presidente Donald Trump suspenda o novo tarifaço de 37,5% contra as exportações brasileiras. Segundo Flávio, o tarifaço daria vitória política a Lula. O pré-candidato do PL pretende viajar aos Estados Unidos pela 6ª vez este ano para encontro com autoridades americanas. Nas redes sociais, Lula respondeu à carta de Flávio Bolsonaro. Escreveu que pedir para que o tarifaço contra o Brasil seja adiado para depois das eleições é uma atitude de traidores da pátria e que nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois. Pré-candidato à reeleição, o presidente Lula segue em viagem ao Nordeste. Ele visitou hoje trechos da transposição do Rio São Francisco e da ferrovia transnordestina no Ceará. Foram as últimas obras que Lula inaugurou antes do período eleitoral. A partir de amanhã eu não posso inaugurar mais obra por causa das eleições. Mas eu posso visitar a obra. Mas fazer visita sem poder falar nada, só visitando assim. Papagaiada desgraçada. Renan Santos, do Missão, anunciou hoje o pré-candidato à vice-presidência. Será Haroldo Medina, tenente-coronel da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. No PSD, o desafio é avançar nas coligações. A chapa Puro Sangue, Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab ainda têm dificuldades para fechar palanques nos maiores colégios eleitorais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Em entrevista à Band News TV, Kassab defendeu a chapa e criticou adversários. Mas a realidade do PSD hoje é o Caiado, é disparado o melhor candidato desses que estão se apresentando, muita experiência, muita credibilidade, e ao assumir compromissos as pessoas acreditam, porque ele já fez em Goiás. Por outro lado, os candidatos do PL e do PT, ao assumir compromissos as pessoas perguntam, mas por que não fez? Um ficou 20 anos, outro também teve essa oportunidade. Por que não fez? Romeu Zema, pré-candidato do Novo, participou de uma caminhada na Bahia, no dia da independência do Estado. 11h26, para a gente encerrar o assunto político, agradecendo aqui a mensagem do Paulo Neves, que escreve para a gente: Heitor, o que o MBL fez na Unicamp foi lamentável, fere a democracia. Agora você, uma pessoa experiente, falar que a Unicamp precisa explicar do porquê um candidato ao governo paulista veio fazer uma aula magna, na verdade veio fazer campanha nessa aula. Basicamente criticou o andamento do Estado em várias áreas. Será que não ficou bem claro qual o real motivo dessa aula magna? Que a esquerda predomina dentro da Unicamp, isso não é segredo nenhum, também não consiste em crime algum. A mensagem aqui do Paulo Neves. Desejando bom dia pra gente o Marco Bedin. O palpite dele é que o Brasil vai vencer a Noruega por 3-0. Vamos fazer aqui no pique. Acho que a reportagem não vai dar tempo, mas a gente vai trazer para você aqui algumas informações sobre Brasil e Noruega para nosotros acá, a realidade em Campinas. Se você for à Arena do Torcedor, instalada na Praça Arautos da Paz, vou te dar o cronograma aqui, o cardápio que você vai ter também à disposição. Porque meio-dia já vai ter operando ali food trucks, um monte de barraquinha ali para você poder comer.
Bateria Campineira a partir das 4 horas da tarde. É a junção dos artistas de diferentes baterias de escolas de samba aqui de Campinas. E às 5 horas, a transmissão pelo telão. A entrada é gratuita e seguem as mesmas regras de segurança, como, por exemplo, a proibição de vendas de garrafas de vidro e a orientação para que você use camisa da seleção ou camisa amarela, verde, azul, branca. Evitar com camisa de time, para não dar confusão, né? Na segunda-feira, 10 mil pessoas estavam presentes na vitória contra o Japão por 2-1. Número total de espectadores, somando as 4 partidas, 35 mil pessoas. A linha especial 901, que foi criada pela Indec para circular na Arena do Torcedor, estará também rodando com 2 ônibus temáticos fazendo o trajeto do Terminal Central até Arautos da Paz. E tem algumas mudanças de trânsito para domingão, hein? A partir das 3 horas da tarde, agentes de mobilidade urbana estarão ali interditando pontos para dar fluidez nas imediações da praça. Vai ser realizado um bloqueio no cruzamento da rua Vital Brasil com a Maurílio Augusto Vilas Boas e também num trecho da Avenida Doutor Heitor Penteado. Liberação completa vai ser só por volta das 8 horas da noite. Meu palpite é que o Brasil vai ganhar na prorrogação. A gente vai sofrer a Copa inteira, mas eu acho que a gente vai chegar nessa final, hein? Comecei a ficar otimista com a seleção brasileira. A Nath Luquezzi hoje está a caminho de Serra Negra, porque o Band Mulher é especial no Festival de Inverno, no projeto Band Inverno. Mas antes de pegar estrada, ela deixou para você, ouvinte do Manhã Bandeirantes, aquela despedida e o convite para você acompanhar o Band Mulher a partir de 1h30 da tarde. Nath? Então vamos a alguns destaques da nossa agenda cultural de hoje. Às 8 horas da noite, Campinas recebe o concerto gratuito da Orquestra Sinfônica com participação de Dudu Nobre. É isso aí, então fica o convite. Hoje tem Band Mulher especialmente transmitido de Serra Negra, nosso projeto Band Inverno. Nosso estúdio da Band fica localizado ali no centro, na Praça João Zelante. Então você que estiver passando por lá, pode passar, fazer foto. Nosso estúdio fica durante o mês inteiro disponível ali, mas hoje, especialmente hoje, o nosso programa vai mostrar cada pedacinho dessa cidade maravilhosa que é a Serra Negra. Então fica o convite, às 1h30 da tarde eu te espero na tela da Band e aqui nos microfones da RB. A gente volta a se falar segunda-feira. Bom final de semana. De um jeito ou de outro, Nath Luquezzi participa conosco aqui do Manhã Bandeirantes, deixou gravada a sua despedida e a gente, ao vivo, 11h30, se despede de você, porque Carlos Batista já está postos para o Nossa Área. Um grande abraço para você. Vai Brasil no próximo domingo e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Os maiores creators de Campinas e região reunidos em um só evento. No Band Talks do Like ao Lucro, você vai conhecer histórias reais de quem